No dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, o Ministério Público do Trabalho vai lançar a campanha Nosso Lugar é Legítimo, Racismo é Não Reconhecer. O foco é divulgar o Estatuto da Igualdade Racial para a população brasileira e o combate ao racismo estrutural existente no país. Para falar sobre a campanha, eu converso com a procuradora do Ministério Público do Trabalho, Elisiane Santos. Boa noite, Elisiane, seja bem-vindo aqui no seu jornal, tudo bom? Boa noite, Ana, tudo bem? Obrigada. Bom, Elisiane, para a gente começar então aqui o nosso bate-papo, como que funciona essa campanha e qual que é o objetivo dela? Tá. Bom, a campanha começa nas redes sociais e televisão, né, com a divulgação da hashtag Nosso Lugar é Legítimo, mostrando pessoas negras em diferentes profissões, né, e espaços de fala, espaços protagonistas, mostrando a legitimidade desse lugar, ou seja, o direito de nós estarmos ocupando esses diferentes espaços nas instituições e nos espaços de trabalho. Né? Isso faz com que você desconstrua, né, aquela imagem do estereótipo também da pessoa negra sempre vista numa condição subalterna, numa condição de opressão, mas ao mesmo tempo, né, mostra que existe uma desigualdade no acesso a esse mercado de trabalho. E isso é decorrente desse processo estrutural de racismo vivenciado na sociedade brasileira, né, ao longo dos anos aí. Muitos anos. Perversos. Elisiane, para quem está em casa ainda não sabe, o que é o racismo estrutural? Então, o racismo estrutural tem a ver, né, com todo este processo de violência, de opressão, né, de desumanização, de negação de direitos à população negra, né, que foi vivenciado na nossa sociedade ao longo de mais de 300 anos de escravização da população negra, né, e após a dita abolição, né, que os movimentos negros, inclusive, trazem, né, e nominam como abolição inconclusa, né, o Estado brasileiro ele não assegurou os direitos fundamentais à população negra no acesso à educação e ao trabalho. Né? Então, esse processo histórico, ele traz os seus reflexos até os dias de hoje. Né? Se nós buscarmos os indicadores sociais, nós vamos ver que hoje no mercado de trabalho, trabalhadores brancos recebem, em média, 75% a mais da remuneração dos trabalhadores negros. Né? Nós vamos verificar em alguns segmentos de atividade econômica que a nossa representatividade de população negra é muito pequena. Né? E nós podemos pegar aí como exemplo o sistema de justiça, o próprio legislativo, né? Além da iniciativa privada. Então, as mulheres negras também entram nesse perfil, né, Elisiane? Cargos de chefia, por exemplo. Com certeza. E assim, nós mulheres negras, principalmente num contexto geral, né, são as mais afetadas por toda essa condição de desigualdade racial. Que a gente diz assim que são as mulheres que estão na base da pirâmide com os salários mais baixos. Né? Então, assim, é preciso trazer esse olhar e esse é o nosso objetivo nessa campanha, né, que é uma campanha institucional que tem por objetivo não apenas mostrar ou enfrentar aquela expressão de racismo individual assim mais explícita que também continua ocorrendo, né, nas relações de trabalho e deve ser denunciada, mas mostrar à sociedade, aquelas pessoas que ainda não perceberam, né, que essa desigualdade é processo histórico e é fruto do racismo existente na sociedade brasileira, para que elas tenham consciência e por isso, inclusive, o Dia da Consciência Negra, né, não é por nada aí que nós temos o 20 de novembro, é para que realmente toda a sociedade, não apenas, né, nós, população negra, mas todos tenham noção de que esse racismo estrutural existe e nós precisamos enfrentá-lo para que nós tenhamos efetivamente atendidos os princípios constitucionais, né, do nosso Estado Democrático de Direito, que se fundamenta no princípio da igualdade e não discriminação. Olha, a gente tem até um ilustra sobre essa campanha. A gente vai poder olhar aqui um videozinho para o pessoal de casa entender um pouquinho, ó. Então
essa é a campanha que vai ser veiculada, então, enfim, em redes sociais? Né? Sim, esse é um dos vídeos da campanha e a gente vai estar durante todo o mês, durante alguns meses, trazendo outras imagens e outros textos de reflexão também, né? Falando sobre questão também de estética, né? De identidade negra, de, por exemplo, formas, né, de cabelo, de vestimenta que também não podem ser isso tem um preconceito objeto também? Tem, e aí isso a gente traz também dentro da campanha algumas mensagens direcionadas a essa questão, né, que as empresas não podem interferir nesse processo de identidade, né, e tentar ou a mulher que exigir que alise o cabelo ou que não use determinadas roupas. E às vezes isso acontece de forma muito sutil, sim, né? Nem sempre é explícito. Às vezes assim, essa roupa está muito colorida. Ou, então, assim, tudo isso precisa ser percebido também e denunciado, inclusive ao Ministério Público do Trabalho, porque nós recebemos essas denúncias de discriminação racial no trabalho. Muitas vezes elas não são direcionadas a nós porque as pessoas também já sabem que existe o ilícito penal, né? A prática de racismo que é crime, termina só direcionando para a atuação na esfera penal. Mas é importante que ela chegue na questão do trabalho também, porque aí nós vamos atuar para que aquela empresa ou que tenha uma direção, né, que praticou, ou mesmo que não tenha, mas que tenha ocorrido uma situação de discriminação racial dentro do ambiente de trabalho, para que ela adote as previdências para cessar essas práticas e, inclusive, ela responderá pelos danos, né, morais causados à coletividade, aos trabalhadores e trabalhadoras, à população negra como E Elisiane, a gente sabe que infelizmente existe, né, essa discriminação ainda racial no mercado, no trabalho, enfim, no ambiente de trabalho. Caso eu tenha sofrido ou alguém em casa tenha sofrido algo semelhante, como proceder? Então, as denúncias para o MPT, elas podem ser feitas pelo site www.mpt.mp.br. Está ali na telinha. Nós temos um aplicativo de celular também, que é o aplicativo Pardal, MPT Pardal, só baixar e qualquer denúncia pode ser feita. Normalmente as pessoas não querem, né, se identificar, então tem assegurado o sigilo da denúncia. Também podem ser feitas denúncias anônimas, mas é importante quando o denunciante deixe os seus contatos, porque muitas vezes, ainda mais nessas situações envolvendo racismo, as provas às vezes são mais difíceis, a gente precisa ouvir as pessoas e ter acesso a testemunhas, então é importante quando venham esses elementos todos na denúncia, né? A pessoa não precisa fazer um enquadramento jurídico, mas pelo menos um relato dos fatos, né, minimamente, assim, dos fatos que ocorreram, porque também é muito comum nós recebermos uma denúncia genérica, assim, está acontecendo discriminação racial na empresa, mas, assim, dê o exemplo, relate basicamente qual o fato que ocorreu, né, que traz essa situação de discriminação. E a gente também busca, com essa campanha, trazer esse olhar, né, das pessoas também não negras, né, para se inserir, se apropriar, conhecer, ter consciência, se inserir na luta antirracista também, porque não é um problema, né, apenas nosso, da população negra, é um problema de toda a sociedade. E nessas situações de racismo, tanto nas relações de trabalho ou fora delas, também é muito comum, às vezes, as pessoas silenciarem. Tá certo. Então, acho que a gente precisa romper esse silêncio. Perfeito. Elisiane, obrigada, viu, pela sua participação. As portas sempre abertas aqui do seu jornal para você. Tá bom. Obrigada. Agradeço. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto. Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.